Olá, meus amigos, estamos de volta aqui para a terceira aula do Regimento Interno da Câmara de São Paulo. Eu realmente acho que a prova poderia estar no conteúdo das duas primeiras aulas, nos dois primeiros vídeos. Mas de toda forma, estou aqui hoje num ambiente um pouquinho diferente, né, do que você está acostumado, mas quem já é do canal já sabe, né, por que eu estou aqui. Então a gente vai aqui no meu horário de almoço, né, a gente vai aqui continuar. E eu fiz aqui umas anotações, umas observações aqui de outras coisas que eu acho que é relevante falar, né. Então a gente viu que a eleição da mesa, a mesa é composta por vários... Tá passando mosquito aqui, hein? A mesa é composta ali por vários membros. Tem o presidente, tem o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, tem secretário, segundo secretário, tem suplentes. Pois bem, a ideia principal qual é? Quando os vereadores tomam posse, já é eleita primeiro a mesa a partir do presidente. O presidente sendo eleito, depois você vai eleger os outros membros. E aí você vai precisar renovar a eleição da mesa. E aí o artigo 9º fala isso. A eleição para a renovação da mesa vai se realizar no dia 15 de dezembro, em sessão extraordinária. E a posse vai se dar no 1º de janeiro, ou seja, para o ano seguinte. Então nós estamos em 2024. Imagine que esse ano não tivesse eleição, né? Porque isso não pode acontecer no ano de eleição, né? Mas pensa o seguinte, a gente está em 2024 e o que a gente faz? 15 de dezembro, em sessão extraordinária, a gente elege a próxima mesa. Pois bem, a gente vai fazer aí, nesse caso, a posse desses eleitos no dia 1º de janeiro. Só pense que, claro, né, no ano que vem, 2025, vão começar novos mandatos. Então isso aqui se aplicaria, por exemplo, a partir de 2025. Então a mesa do ano de 2025 vai ser eleita da seguinte forma. É feita a sessão, tomam posse os vereadores, na presença, quem vai presidir é o vereador mais antigo. A partir daí você faz a eleição do presidente. Feita a eleição do presidente, o presidente eleito convoca a mesa, e esta mesa vai precisar ser renovada, tá bom? Então, claro, não vai cair data aqui para você nem nada, mas só para que você entenda que a renovação acontece aí 15 de dezembro, sessão extraordinária para posse em 1º de janeiro do próximo ano, tá bom? Aí veja só, tem uma coisa interessante que é a seguinte: eu faço, num primeiro momento, a eleição da mesa. Você pode ter em uma votação ou em duas votações. Professor, como assim? Veja só, eu faço uma primeira votação, escrutínio é a forma de votação, né? Então você faz ali uma primeira votação. Se a pessoa for eleita por maioria absoluta, a pessoa já está eleita. Mais ou menos igual a eleição, né? Se o cara ganhou, fez mais do que 50%, a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, não precisa nem ter segundo turno. Agora, se a pessoa não alcançar maioria absoluta, vai ter um segundo turno. Aqui, segundo escrutínio, entenda como segundo turno igual a eleição, tá bom? Então essa é a ideia. E se ocorrer empate, vai ser eleito o mais idoso, tá? Então a eleição para os membros da mesa, como que eu faço? É obrigatório ter 2 turnos? Não. Se eu fizer no primeiro turno e a pessoa já tiver a maioria absoluta, eu nem faço o segundo turno. Essa é a ideia, tá bom? Aí o artigo 11 fala que o voto vai ser secreto em cédula própria para cada cargo, com a indicação deste e os nomes dos concorrentes. Então vai ter ali o nome de todo mundo que vai concorrer, tá bom? Aí veja só, coisas importantes aqui pra gente também. Falei para você que dentro da Câmara Municipal, o que me parece mais importante é a mesa, né? Então a mesa eleita, em ato que deverá ser publicado dentro de 60 dias após a sua constituição, fixará a competência de cada um dos seus membros, respeitadas as atribuições já definidas por este regimento interno. Perfeito. Aí veja só, a mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei e neste regimento, ou deles implicitamente resultantes, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos na Câmara. Então veja só, a direção dos trabalhos legislativos, então, olha aqui as duas funções da mesa. A função de direção dos trabalhos legislativos e também de serviços administrativos na Câmara. Então a mesa fica responsável não só pela questão de elaborar leis da parte do Poder Legislativo. Então, por exemplo, tem a questão relacionada à parte de leis, então elaboração de leis, apreciação de projetos, etc. e tal. Então isso quem coordena é a mesa, e também serviços administrativos. Aí eu fiz até um destaque aqui para você no inciso 1º. Então ele fala que no setor legislativo e tem o que ela faz, né? Convocar sessões extraordinárias e propor privativamente à Câmara alguns projetos. Pois bem, uma coisa importante aqui que se destaca, em verdade, são duas coisas aqui que me parecem bem interessantes, é que no âmbito do Poder Legislativo, a mesa da Câmara declara a perda do mandato do vereador.
de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Câmara ou partido político nela representado. Assegurado o direito de defesa, enfim, aqui com o devido processo legal, beleza, tá tudo certo. Mas veja só, quem é que declara a perda do mandato do vereador? Vai ser a mesa da Câmara, tá? Então isso é uma função de atribuição do Poder Legislativo, tá? Então quem vai fazer isso é a mesa da Câmara de São Paulo, tá? E também pode instalar o Tribunal Popular. Não confunda aqui com o Júri Popular, aliás, Tribuna Popular, né? Não confunda com o Júri Popular, porque a Tribuna Popular é a possibilidade de alguém do povo se manifestar ali durante uma sessão. Pois bem, além disso, a gente tem atribuições da mesa da Câmara não só no setor legislativo, que é o inciso primeiro, a gente tem também atribuições no setor administrativo, tá? E aí dentro do setor administrativo tem aqui duas alíneas, em verdade, que me parecem bem interessantes. A linha E, ó, nomear, promover, comissionar, conceder gratificações e licenças, por indisponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir servidores da Câmara nos termos da lei. Então você que vai ser um servidor da Câmara, espero que inclusive eu possa estar te ajudando nisso, a você responder as questões, quem poderia demitir você, exonerar você, vai ser feito isso pela mesa da Câmara. Então isso aqui me chama muito a atenção, tá? Então isso aqui bem interessante para fins de concurso. E outra coisa que a mesa da Câmara faz é determinar a abertura de sindicâncias e processos administrativos, tá bom? Então a mesa tem uma importância muito grande dentro da Câmara Municipal. Aí o artigo 14 diz que os membros da mesa vão se reunir pelo menos quinzenalmente. Então, pelo menos a cada 15 dias a fim de deliberar por maioria de votos, presentes a maioria absoluta de seus membros, sobre todos os assuntos da Câmara sujeitos ao seu exame, assinando e dando a publicação os respectivos atos e decisões. Então, qual é a pergunta importante aqui? De quando em quando a mesa da Câmara vai se reunir? A mesa da Câmara tem que se reunir pelo menos a cada 15 dias, então pelo menos quinzenalmente. Tá bom? Então isso aqui me chama também bastante atenção para fins de concurso. O artigo 15 fala: os contratos de qualquer natureza que a Câmara firmar com terceiros serão assinados pela maioria dos membros efetivos da mesa, sob pena de nulidade. Então veja só, um contrato, então eu vou fazer lá um contrato com terceiro, vou fazer um contrato com a empresa que fornece gás, fazer um contrato com uma empresa de internet. Quem que vai assinar? A maioria dos membros efetivos da mesa, sob pena de nulidade. Então, ou seja, se não for assinado, e aí a informação é importante, se não for assinado por todo mundo, ali pela maioria, todo mundo não, mas pela maioria absoluta, pela maioria dos membros, né, não fala nem maioria absoluta, pela maioria dos membros, se isso não for assinado pela maioria dos membros, o contrato não vale, tá bom? Professor, e aí como é que fica? Quem assinou que responda, né? Agora, se a maioria dos membros da mesa da Câmara assinou, quem vai responder é a Câmara, tá? Então a informação importante qual é? Se o contrato foi assinado só por uma pessoa que compõe a mesa, por exemplo, só pelo presidente, esse contrato vale? Não, porque precisa ter sido assinado pela maioria dos membros da mesa. O presidente é um dos membros da mesa. Essa é a informação que eu quero que você tenha em mente, tá bom? Então, aqui uma pergunta de prova poderia ser essa, poderia ser apresentado para você um cenário em que o presidente, alegando urgência, alguma coisa assim, ele foi lá e assinou um contrato, fez um contrato. Esse contrato vale? Esse contrato não vale, porque o contrato tem que ser assinado pela maioria dos membros. O presidente é um dos membros, mas precisa ter a maioria dos membros efetivos da mesa para que esse contrato tenha valor, tá? Se isso não acontecer, o processo, o contrato não vale, então ocorre ali a nulidade deste contrato, tá bom? Aí a gente vai para uma figura importante, que é a figura do presidente, né? Então, professor, mas se tudo praticamente que acontece dentro da Câmara, ou tudo não, né? Mas muitas coisas passam pela mesa e o presidente compõe a mesa, a pergunta que eu faço é: o que o presidente faz? Bom, cabe ao presidente, ó, o presidente é o representante da Câmara. Então ele fala em nome da Câmara, em juízo, ou seja, na justiça ou fora dele, então fora da justiça. Essa é a informação importante aqui, tá? Então veja só, são atribuições do presidente, além das que estão no regimento tal, com relação às sessões ele vai ali presidir os trabalhos, vai suspender as sessões, encerrar as sessões, etc. Tá tudo certo, não tem nenhum problema. Por exemplo, ele pode interromper o orador que se desviar da questão em debate. Então ele vai ali coordenar, ele vai de fato presidir. O que é presidir? É a pessoa que está ali presente, coordenando, orientando o que vai acontecer ali na sessão da Câmara. Pois bem,
Olha que coisa importante do artigo 18, que me parece importante, né? Compete ainda ao presidente, então cabe ao presidente fazer o quê? Dar a posse dos vereadores e suplentes, declarar a extinção do mandato do vereador e exercer a chefia do executivo municipal, então substituir o prefeito nos casos previstos em lei, justificar a ausência do vereador às sessões quando motivado pelo desempenho de suas funções em comissões temporárias, em caso de doença, nojo, gala ou mediante requerimento do interessado. Coisa importante, né? Então veja só, quando a pessoa falta numa sessão, o vereador falta, cabe ao presidente justificar a ausência do vereador. Ou seja, ele vai relevar aquela falta. Então, o vereador faltou a uma sessão, e aqui poderia estar uma pergunta de prova, o vereador faltou, mas justificou que ele estava numa comissão temporária, vai ser descontado alguma coisa do vereador que faltou? Não, porque ele estava comprovadamente numa comissão temporária. Ou ele estava doente, então no caso de doença. Nojo, sabe o que é nojo? Nojo é no caso de falecimento, tá? Falecimento de parentes, ou do cônjuge, né? Ou gala, gala é casamento, né? Então o vereador casou-se e aí ele não compareceu na sessão, ele faltou. Vai ser descontado? Não, porque cabe ao presidente justificar a ausência do vereador neste caso, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. Então, aqui me chama a atenção essas atribuições. Também, eu vou até marcar aqui esse quarto em verde, os que estão em verde, tá? Eu sugiro que você, um pouquinho antes da prova, leia. A gente está na semana da prova já, mas que você possa fazer a leitura deles de novo, né? Nomear e exonerar o chefe e os auxiliares do gabinete da presidência, lógico, né? Então, o presidente vai nomear quem vai coordenar ali os serviços administrativos no gabinete da presidência. Pois bem, tem uma coisa importante aqui que eu acho que você pode estar se perguntando. Professor, mas eu vi agora que cabe à mesa da Câmara fazer a declaração da perda do mandato, né? Então, declarar a perda do mandato do vereador de ofício ou mediante provocação. Então, eu quero que você preste atenção só numa coisa, tá? A mesa da Câmara declara a perda do mandato de vereador. Perfeito, tá tudo certo. Então a mesa em conjunto. Mas a própria lei orgânica também diz que, a depender do caso, cabe ao presidente declarar a extinção do mandato. Tá? Então veja só, uma coisa é perda do mandato. Então perda do mandato tem a ver com alguém que tinha um mandato e perdeu. Ele tem e agora não tem mais. Agora, veja só, quando a gente tem a extinção do mandato, a extinção do mandato acontece quando? Quando o vereador morre, quando o vereador renuncia, por exemplo, tá bom? Então são coisas diferentes. Então só para a título de observação aqui, a mesa fala sobre a perda do mandato, tá? E o presidente sobre a extinção do mandato, tá? Professor, preciso saber mais do que isso para a prova, a diferença, etc. Não, só guarde isso, por favor, porque isso me parece relevante. Não acho, tá? Sendo bem verdadeiro com você, que poderia ser perguntado numa pegadinha, mas vai que cai, né? Então a mesa fala sobre, vai declarar a perda do mandato. Então o cara tinha um mandato e não tem mais. A extinção, o mandato acabou. Acabou por algum motivo. Por exemplo, porque, por exemplo, ele foi, ele faleceu, por exemplo, ou ele renunciou, tá? Existem outras hipóteses, mas aqui pra gente é o suficiente isso aqui, tá bom? Aí outra informação importante, o artigo 19, para ausentar-se do município por mais de 15 dias, o presidente da Câmara deverá necessariamente licenciar-se. Então ele vai se ausentar do município por mais de 15 dias. Ele precisa o quê? Licenciar-se, tá? Então nos períodos de recesso da Câmara, a licença do presidente se efetivará mediante comunicação escrita ao seu substituto legal, tá? Então no caso de recesso da Câmara, a licença do presidente, não, a Câmara está de recesso e o presidente vai viajar, vai se ausentar do município por mais de 15 dias. Ele vai comunicar isso ao vice-presidente, ao primeiro vice-presidente, tá bom? Então essa é uma informação importante aqui pra gente também. Outra coisa importante, o artigo 20, tudo que está em verde, eu acho que é mais importante, tá? Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente dos trabalhos deverá afastar-se da presidência. Isso é um negócio, não sei se você já acompanhou sessões de Câmara Municipal. Então tem lá um projeto de lei sendo votado, mas daí o presidente, ele quer defender um ponto de vista. Ele não pode defender esse ponto de vista na cadeira de presidente. Então o que ele faz? Ele diz o seguinte, olha,
convoco para assumir os trabalhos o primeiro vice-presidente para que eu possa usar a tribuna. Então aí ele sai, ele desce do pedestal, desce da cadeira de presidente e vai falar lá no palanque, vai falar lá no parlatório, palanque não, né, mas lá no parlatório onde todos os vereadores como ele falam, né? Então naquele momento, interinamente, quem assume é o primeiro vice-presidente. Tá? Então essa é uma informação importante. Então o presidente, ele quer participar, ele quer contribuir para o debate com relação ao projeto de lei. Ele pode, ele tem que ficar em silêncio? Não. Se ele quiser participar, a única coisa que ele não pode fazer é falar, defender o projeto na cadeira de presidente. Se ele quiser agir como todos os vereadores agem, defendendo um ponto de vista favorável ou contrário a uma pessoa ou a outra, uma situação ou outra, ele deve sair da presidência, ele não vai renunciar ao mandato, nada, é ali na sessão, isso acontece na hora. Ele fala ali no microfone, olha, convoco o primeiro vice-presidente a assumir a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Aí entra o vice e o vice fala, com a palavra, o vereador fulano de tal, que era o presidente que acabou de sair, tá? Mas é isso que acontece, né? Ele deve se afastar da presidência. O artigo 23, quando o presidente estiver com a palavra no exercício de suas funções durante as sessões plenárias, não poderá ser interrompido nem aparteado. Ou seja, aparteado é uma resposta, uma fala em aparte, né? Então, quando o presidente estiver no exercício da atribuição de presidente, não tem por que os outros vereadores o interromperem. Mas veja, quando o presidente estiver no exercício de suas funções, e aqui um ponto importante, de presidente, tá? Por quê? Porque o presidente é um vereador, né? Então pensa o seguinte, aí você poderia ter uma confusão, né? Então veja, o presidente não pode, na cadeira dele de presidente, defender um projeto. Para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que se afastar da presidência, sai da cadeira de presidente e vai lá para o parlatório, vai lá falar como vereador. Agora a pergunta é a seguinte, enquanto ele está na cadeira de presidente, ele não pode ser interrompido e não pode ser aparteado. Agora, pensa o seguinte, e se ele desceu da cadeira e foi até lá no parlatório falar como qualquer do povo, falar na tribuna, né? Ele vai poder ser interrompido, pode ser aparteado sem nenhum problema. Então veja só, qual é a palavra-chave aqui? O presidente, no exercício de suas funções de presidente. Eu acho que é mais fácil para você gravar isso, tá? Por quê? Porque você pode achar o seguinte, não, o cara é presidente, mesmo que ele esteja lá embaixo falando como os outros vereadores falam, ele não pode ser interrompido. Lá embaixo ele pode, porque ele não pode ser interrompido quando ele está na cadeira de presidente, tá bom? A gente falou de comissões, veja, as comissões, elas são feitas pelos vereadores para que você possa acelerar algumas tramitações. Então veja, a gente tem dentro do que dispõe aqui o regimento interno da Câmara de São Paulo, a gente tem as comissões que são permanentes e a gente tem as comissões temporárias. Pois bem, comissões permanentes, as de caráter técnico-legislativo, que têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame, assim como exercer as demais atribuições. Beleza. Comissões temporárias criadas para apreciar um assunto específico, que se extinguem quando atingida sua finalidade. Então veja só, temporária ela se extingue quando atingida sua finalidade ou quando atingiu o seu prazo de duração. Pois bem, são informações importantes aqui, né? Então olha só, além das comissões permanentes de caráter técnico-legislativo, ficam criadas de caráter permanente as comissões extraordinárias de. Então a gente tem comissão em caráter permanente, mas ou seja, por que é em caráter permanente? Porque ela não tem prazo de duração, certo? Mas são comissões extraordinárias do quê? Defesa dos direitos humanos e cidadania, defesa dos direitos da criança, do adolescente, da juventude, do idoso, assistência social, meio ambiente e direito dos animais, segurança pública e de relações internacionais, turismo, lazer e gastronomia. Pois bem, coisas importantes aqui pra gente, né? Aqui tem pra gente uma diferença muito legal, muito interessante que poderia ser perguntado. Então, veja, a gente tem comissão permanente ordinária e a gente tem comissão permanente extraordinária. Professor, como que eu sei disso? Porque dentro da comissão permanente, então além das comissões permanentes de caráter técnico-legislativo, que eu poderia chamá-las de comissão permanente ordinária, eu também tenho as comissões permanentes extraordinárias, que são essas aqui. Então, só para que você entenda, ó, talvez isso seja uma visão relevante para você levar para sua prova. Então, comissão permanente tem a ordinária permanente, né? O professor está escrevendo errado aí, pô. Permanente tem a ordinária e tem a extraordinária.
mas é permanente, mas é extraordinária. Ou seja, ela vai durar por um tempo e quando de fato se entender que ela não precisa mais existir, ela pode até ser extinta, mas ela não nasce com prazo de validade. É isso, tá? E a gente tem comissão temporária. Essa informação é importante. Então, você tem de um lado a comissão permanente e de outro lado você tem a comissão temporária. E dentro da comissão permanente você tem as comissões permanentes ordinárias e você tem as extraordinárias. Quais são as extraordinárias? São essas aqui. Direitos humanos e cidadania, etc. Tá bom? Então, essa é uma informação importante. Qual a diferença entre a comissão permanente e a temporária? A grande diferença é o tempo de duração. Então, a temporária, ela termina, ela se encerra quando atingida a sua finalidade. Então eu criei uma comissão temporária para uma finalidade tal. Atingir essa finalidade, está extinta. Ou criei uma comissão temporária para durar 180 dias. Passou o prazo, acabou essa comissão temporária. Essa é a ideia aqui pra gente, tá bom? Então, para você levar para a prova, eu acho isso também bastante relevante, assim como uma carta na manga mesmo para você saber responder uma eventual questão sobre isso. Parágrafo terceiro diz que os vereadores que fizerem parte destas comissões poderão participar das demais comissões permanentes de caráter técnico legislativo nos termos desse regimento. Então, os vereadores que fizerem parte das comissões, que comissões são essas? Dessas comissões? Comissões permanentes extraordinárias, tá? Então, o vereador pode participar da comissão permanente extraordinária e pode também participar das comissões permanentes de caráter técnico legislativo. Aqui eu até poderia chamar essa comissão permanente ordinária comissão de caráter técnico legislativo, tá? Esse é um ponto importante, tá? E as comissões extraordinárias aqui seria direitos humanos, infância, cidadania, etc. Tá? São as que estão aqui, tá? As que você acabou de ver aqui, tá? Defesa de direitos humanos, cidadania, direitos daqueles adolescentes, juventude, só para você entender, tá bom? Então, essa é uma informação também bastante importante aqui pra gente. Só pra gente finalizar esse vídeo, ó, comissões permanentes, né? Então, as comissões permanentes, em número de 7, tem as seguintes denominações e composição. E aqui a gente tem o nome das 7 comissões permanentes. Me parece interessante, ó. Então, você tem uma que se chama Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, com 9 membros. Finanças e Orçamento, com 9 membros. Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 7 membros. Administração Pública, 7 membros. Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, com 7 membros. Educação, Cultura e Esportes, com 7 membros. Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso, Mulher, com 7 membros. Então, veja só, você só tem, em geral, são 7 comissões e, em geral, elas têm 7 membros. Salvo qual? Constituição, Justiça e Legislação Participativa e Finanças e Orçamento. Então essas aqui são as exceções com 9 membros. Todas as outras são, no total são 7, todas elas têm 7 membros. Tá bom, amigos? A gente vai parar por aqui. Eu ainda vou continuar, vou gravar pelo menos mais 2 vídeos, passando assim em alguns pontos aqui que ainda me parecem relevantes do seu edital do regimento interno da Câmara, tá bom? Eu vou deixar as anotações desta aula aqui, ou esses grifos aqui que eu fiz poucas anotações, mas os grifos aqui, eu vou deixar lá no meu canal do Telegram. O que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você, por gentileza, entrar lá, não tem que pagar nada, não vou ficar fazendo propaganda, tem muita gente chata aí na internet e tal. O que eu quero fazer? Eu quero de alguma forma te ajudar. Eu sei que tem pessoas que vêm aqui ao canal procurando essa informação para agora. Depois, professor, você vai vender algum curso, alguma coisa? Calma. Primeiro, de fato, se você quer fazer essa prova da Câmara, faça. Eu estou tentando de alguma forma te ajudar aqui. Depois a gente conversa sobre o resto, tá bom? E se você não quiser comprar nada, também não precisa comprar nada, tá tudo bem. O meu objetivo aqui é, de fato, de alguma forma conseguir te ajudar, tá bom? Então eu vou deixar as anotações desta aula lá no meu canal do Telegram. Eu vou pedir para você entrar lá, tá bom? E se você puder, por gentileza, comentar alguma coisa aqui nesse vídeo, isso me ajuda muito como professor aqui no YouTube, e isso dá um sinal positivo para o YouTube de que este canal atende a necessidades de pessoas que estão estudando para concurso. Então isso me ajuda bastante também, porque claro, é importante que o canal possa crescer também. Eu sou um produtor de conteúdo aqui, eu sou um professor, para quem não me conhece, meu nome é Donelli, tenho aqui esse canal já há alguns anos, né, 3 anos acho, se eu não me engano, né, já dei aulas aí
completas, de editais completos para alguns concursos, e estamos aqui agora olhando esse conteúdo para a Câmara de São Paulo, tá bom? Se você quiser se inscrever também me ajudaria bastante, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto, de novo, as anotações disso aqui tá lá no Telegram, e dos vídeos passados também estarão lá, tá bom? Agradeço a você que está aqui, volto em tantos outros vídeos, porque eu adoro estar aqui. Tchau!